Olá, turminha do quarto ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Para a gente dar continuidade ao assunto da segunda unidade da disciplina de História, a primeira aula a gente viu a chegada dos portugueses no Brasil. E hoje vamos ver Brasil, períodos históricos. Peguem o livro de vocês de História e abram na página 33. Vai da página 33 até a página 34. Vamos lá. Lá no livro de vocês, na página 33, tem aí, Brasil, períodos históricos. A gente sabe que para chegarmos até o que somos hoje, né? Ao que somos hoje, muitos fatos aconteceram. Fatos e mudanças aconteceram. E aí, para a gente chegar a se tornar uma grande nação com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos, aconteceram muitas coisas. E aí a gente vai ver agora o que foi que aconteceu, tá? E aí, quais foram os períodos históricos que marcaram o Brasil? Vamos ver, os primeiros anos de domínio português. E aí tem o seguinte, esse período vai de 1500 até 1534, e ele pode ser chamado de período pré-colonial, ou os primeiros anos de domínio português. Lá no período pré-colonial, o que foi que aconteceu? Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. E também, todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil, que a gente viu lá na chegada dos portugueses, na aula anterior, tá? Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português das invasões francesas. E aí embaixo tem a imagem das expedições que estavam mapeando as costas brasileiras, tá? Então, foi nessa época que a expedição, que ela era comandada por Martim Afonso de Souza, no ano de 1532, eles fundaram a primeira vila brasileira, chamada São Vicente, e logo depois fundou a Vila de Santo André, que ambas, tanto a Vila São Vicente como a Vila de Santo André, elas ficam localizadas no estado de São Paulo, tá? Esses portugueses, eles trouxeram para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar, que a gente também viu lá na chegada dos portugueses, tá? E o cultivo foi desenvolvido em toda a faixa do litoral, tá? Durante muitos anos, que tem aí, acompanha aí no livro de vocês, durante muitos anos houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então, qual foi o marco que teve no período pré-colonial? Foi quando os portugueses chegaram em 1500, teve também a questão das expedições, o contato com os índios, a extração do pau-brasil. Então, foram esses marcos que marcou o período pré-colonial no Brasil. Outro período foi o período colonial. Vamos ver o que foi que aconteceu no período colonial. No período colonial, ele foi caracterizado pelas lutas entre os brancos e os índios e pelo processo de escravização dos africanos, que eles foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. Também houve o quê? A valorização da produção açucareira, né, a produção do açúcar, que aumentava a procura por escravos. Por quê? Por volta do século XXI, por volta do século XVI, o açúcar ele era considerado o artigo de luxo na Europa e era vendido por gramas na farmácia. Por gramas nas farmácias. Então, no período pré-colonial, o que foi que aconteceu no período pré-colonial que a gente já viu? As lutas entre os brancos e os índios e as lavouras de canas-de-açúcar. Foram essas duas características que marcaram o período colonial. Aí tem aí, a cultura da cana-de-açúcar, ela foi a responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, foi no período colonial que muitas cidades elas foram fundadas. E aí elas foram crescendo e, posteriormente, graças à compra e venda da produção local, os recursos principais dessas vendas
foram a cana-de-açúcar, a criação de gado, o ouro e o café. Então, também foi muito importante esse marco no período colonial. E também, no período colonial, ele foi um período mais extenso da nossa história, que foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, o fruto do domínio português e da cobrança de impostos, tá? Nesse período, o povo brasileiro, ele foi miscigenando-se, ou seja, teve aquela mistura de raças. Então, foi no Brasil colônia, que se deu a mestiçagem brasileira. Então, ó, no período colonial, a gente tem essas características que marcaram o Brasil, tá? Lá na página 34, tem outro período que marcou aqui no Brasil, que é o período imperial. Vamos ver o que é que fala do período imperial. O período imperial, com a chegada de Dom João e a corte portuguesa no ano de 1808, iniciaram várias mudanças políticas e também administrativas aqui no Brasil. Essas mudanças, elas culminaram a elevação do Brasil à condição do Reino Unido, ao de Portugal e a de Algarves. E nesse período, eles destacaram as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora, do Jardim Botânico e também da questão das instalações, ó, das escolas médicas, do museu, das bibliotecas reais, da Academia Militar, da Academia de Belas Artes e outras também. E aí embaixo a gente tem a imagem, ó, de Dom João e da Princesa Isabel. E aí foi nesse período imperial, que foi um período relativamente curto, ó, de 1822, que tem no livro de vocês, até 1889, foram vários fatos marcantes que aconteceram na nossa monarquia, que era o regime de governo em que o poder era exercido por reis e por imperadores, tais como a independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1822, e a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro no ano de 1888. Então, o período imperial foi o período em que instalou-se o Império. E aí, após essa independência, foi o que aconteceu. Eles criaram as províncias, ou seja, as divisões de terras que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central, tá? E aí a monarca, ela exercia o poder central com o título de quê? Com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Então foram esses fatos que marcaram o período imperial. Vamos ver agora o período republicano. Quais foram os fatos que marcaram o período republicano aqui no Brasil? Esse período republicano, ele teve início, ó, no ano de 1889. Logo após, ó, o período imperial que a gente acabou de ver. E aí, nesse ano, né, de 1889, foi quando as Forças Armadas, que eram comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, eles derrubaram a monarquia, né? E aí, ó, o imperador do Brasil, quem era o imperador do Brasil? Dom Pedro II. E toda a família dele, a família real, eles foram também obrigados a deixar o Brasil. Então, o acontecimento do período republicano foi esse, né? Teve início no ano de 1889 e as Forças Armadas, que eram comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, derrubou a monarquia. E aí, o que foi que aconteceu? O imperador, Dom Pedro e toda a família real, eles foram obrigados a sair daqui do Brasil, tá? E aí, ó, lá na página 34 ainda, na primeira questão, a gente vê o seguinte: observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo, numere as alternativas. Vamos ver aí, ó. Para o número 1, a gente vai considerar que é o período colonial. Número 2, período imperial. E número 3, o período republicano. E aí vamos ver a primeira frase que tem aí, ó. O imperador e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Foi desses 3 períodos que o imperador, quem era o imperador? Dom Pedro II e toda a família real
foram obrigados a deixar o Brasil. Quais foram desses períodos aqui, que a gente acabou de ver? O período de 1889, que foi o período republicano. Então, vocês vão numerar aí, ó, período republicano, numeral 3, e aí coloca o numeral 3, ó. Foi no período republicano que o imperador Dom Pedro II e toda a família real, eles foram obrigados a deixar o Brasil, tá? Vamos ver a segunda frase. O Brasil tornou-se independente no ano de 1822. A gente viu ainda agora. Quais foram desses períodos aqui em que o Brasil ele se tornou independente no ano de 1822, que a gente acabou de ver? E aí? No período imperial. Então, foi no período imperial que o Brasil ele se tornou-se independente no ano de 1822. Olha a terceira frase. É caracterizado pelas lutas entre brancos e índios. Qual foi o período histórico que a gente viu que a característica dele era a questão das lutas entre os brancos e entre os índios? E aí, que a gente viu ainda agora, lá no início do livro? Foi o período colonial, que a gente viu ó, lá na página 34, que o período colonial ele foi um período longo e ele era caracterizado pelas lutas entre brancos, índios e também pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. Então, ó, é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios, vocês vão colocar o numeral 1, porque foi no período colonial. Olha a quarta frase aí. Iniciou-se com a queda da monarquia pelas Forças Armadas. A gente viu ainda agora que foi o último período histórico que a gente viu que marcou no Brasil, ó. Período republicano. Olha lá na página 34. Foi no período republicano, no ano de 1889, quando as Forças Armadas que eram comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca, quando ele pediu que derrubassem a monarquia, né? Acabassem com a monarquia. Então, a quarta frase que tem aí na primeira questão, ó, iniciou-se a queda da monarquia pelas Forças Armadas. Quem foi que comandou para que destruísse e acabasse com a monarquia? Marechal Deodoro da Fonseca. E Marechal Deodoro da Fonseca foi do período histórico republicano. Então, ó, a quarta frasezinha vocês vão assinalar com o numeral 3. Olha a quinta frase. Foi assinada a Lei Áurea que libertou os escravos. Quem foi que assinou a Lei Áurea que libertou os escravos? Qual foi o período? A gente viu lá no período imperial. Tá? Que a Lei Áurea que livrou os escravos do cativeiro foi no ano de 1888 e foi no período imperial. Então, aí vocês colocam o numeral do período imperial. E aí, ó, a sexta frase. Foram fundadas muitas cidades. Quando foi que foi fundadas muitas cidades que a gente viu também? Lá no período colonial, lá na página 33, tem dizendo ó, que no período colonial, muitas cidades foram fundadas e elas foram crescendo posteriormente graças à compra e também graças à venda da produção local. Então, ó, foi no período colonial que foram fundadas muitas cidades, tá? E a última frasezinha da primeira questão é: o povo brasileiro foi miscigenando-se. Ou seja, o que foi miscigenando-se? Miscigenando-se foi quando deu a mestiçagem brasileira. Então, foi no período colonial que também ocorreu isso. Então, vocês façam a numeração aí da primeira questão e na segunda questão, vocês vão ler e sublinhar apenas as alternativas corretas com relação aos períodos históricos que ocorreu aqui no Brasil, tá? Na terceira questão, vocês vão fazer uma pesquisa que vai indicar a época do surgimento da cidade, marcando um X nos quadrinhos que tem abaixo, tá? Na quarta questão, vocês vão escrever quem é que governa na monarquia e quem é que governa na república. Vocês escrevem aí quem é que governa, tá? Na quinta questão, vocês vão escrever um acontecimento principal que a gente viu agora de cada período. Do período colonial, do período imperial e do período republicano. Então, vocês respondem as questões do livro. No PDF também vai ter umas questões
referente a todos esses períodos históricos que marcaram aqui no Brasil, que a gente acabou de ver hoje, tá? Vocês respondem, caprichem na letrinha e qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo, certo? Quarto ano. Na interação, a gente conversa melhor a respeito dos períodos históricos que marcaram aqui o Brasil, certo? Até a próxima aula e tchau, tchau! E qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo, certo? Quarto ano. E qualquer dúvida vocês mandam lá no grupo, certo? E qualquer dúvida vocês